Bom dia e um feliz sábado, meus queridos irmãos e irmã em Cristo. É interessante que muitas vezes nós, crentes, cristãos, principalmente aqueles que dedicam tempo, talentos e meios, recursos para a proclamação do Evangelho, muitos são frustrados por alguma expectativa e aí terminam se chateando, se magoando com Deus. Quando nós lemos a história de Jonas, Deus chamou Jonas para pregar em Nínive. E quando chega o desfecho final, que Deus não destrói Nínive, e depois que coloca uma árvore para produzir sombras sobre Jonas, e depois atira, Jonas se irrita, se aborrece e se ira contra Deus, e deseja a morte. E Deus aparece a Jonas e diz: primeiro, as pessoas que tu não desejava que fossem salvas, elas não têm discernimento, não têm conhecimento, não tinham luz, não sabem a diferença da mão esquerda para a direita. Então não é razoável a tua ira, a tua zanga, porque esta árvore tu não criou, por isso tu não tem direito sobre ela. Então Deus faz a pergunta para Jonas: é razoável a tua ira? Tu tem direito de ficar chateado comigo? Mas infelizmente, irmãos, essa é a nossa experiência humana. O próprio Jesus, que tornou-se humano como nós, quando ele sentiu-se sozinho, abandonado, solitário, sofrendo tortura, humilhação, ele grita: Pai, por que me abandonaste? Então, se Deus não poupou seu filho, isso também acontece com a gente. Mas o filho aprendeu em oração: não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Eu estava lendo aqui uma história de dois casais que foram enviados da Europa para evangelizar a África. Isso no século passado, 1912, 1920, no início do século. E esses dois casais foram enviados para evangelizar o Congo, que atualmente é o Zaire. E lá não tinha cristão. E ali foi estabelecido um posto missionário, e os casais que estavam dispostos a pregar o evangelho deveriam se dirigir até lá e ali ser orientada a ir direto para as aldeias. E esses dois casais penetraram uma mata, percorreram longas distâncias, mais de 150 quilômetros, até chegar em algumas aldeias para que pudessem anunciar Jesus. Primeira dificuldade: em todas as aldeias existia uma ideia que prevalecia de que nenhum branco deveria ser aceito, porque isso era uma blasfêmia, uma abominação para os deuses da África, daquelas aldeias. Então aqueles dois casais não encontraram acolhimento, e depois de muita rejeição, eles resolveram construir cabanas de barro, casa de taipa, E ali os dois casais foram preparar ali as suas moradas, porque estavam decididos a cumprir a missão, ser mártires por Cristo.
Era o que estava na mente daqueles dois casais de jovens, muito jovens, muito entusiasmados. Mas a dificuldade era tamanhas, principalmente porque ninguém aceitava, ninguém acolhia, ninguém os ouvia, eram totalmente rejeitados. E um casal voltou para a sede do distrito, devido às grandes dificuldades, e o outro casal permaneceu ali. Eles tinham um filho, a esposa ficou grávida, foi infectada de malária, e depois de muito sofrimento, a única pessoa que a visitava era um menino. Trazia frutas, verduras, coisas da terra para aquele casal. O menino amou aquele casal e era muito acolhido. E aquele casal contava histórias de Jesus, lhe ofereceu uma Bíblia, ensinaram muitas coisas maravilhosas, a cantar hinos. Eu sei que eles compartilharam a sua fé, sua esperança com aquele menino. Apesar deles até pensarem, né? Bom, é a única pessoa que ouve. Apesar de não ter futuro, é uma criança. Não entende o que a gente fala. Mas a esposa daquele casal que permaneceu ali faleceu. E agora a esposa tinha dado à luz uma bebezinha. E o pai, aquele missionário, pegou algumas madeiras, fez um caixão, e ali na encosta sepultou a sua esposa. E aí tomou os dois filhos, a bebezinha e o filho de 3 anos aproximadamente, e foram até o posto missionário. E lá encontraram um casal que já tinha saído das aldeias, estava ali. Ele entregou a menina recém-nascida e disse: olha, eu não tenho como cuidar da minha bebê. Vou levar o menino que já é maior, já com muita dificuldade de cuidar. E ele foi embora. Voltou para a Europa. Procurou um emprego para trabalhar como importados, ganhar dinheiro. Mas aonde ele passava, ele dizia: olha, não me falem de Deus. Eu não creio em Deus. E aí ele casou com a irmã caçula da sua falecida esposa. Teve 5 filhos com ela. Criaram o filho mais velho. E aquele homem não acreditava em Deus, revoltado, irado, porque ele foi fiel, porque ele sacrificou tudo para a pregação do Evangelho. Mas Deus o abandonou. Deus não foi fiel. Ele perdeu a esposa que ele amava, sofreu muitas privações e não viu ninguém se converter, aceitar Jesus. Então, frustração total. E aquele cidadão foi viver para ganhar dinheiro, para cuidar dos seus filhos. Sua esposa também não acreditava em Deus. Viveram uma vida secular. E uma pessoa sem Jesus, sem Deus, quando vem as angústias, os problemas, as dificuldades, a saída é as drogas, a bebida. E assim, aos poucos, ele começou por lazer, por curtição, e tornou-se alcoólatra. Seus filhos, revoltados com os prejuízos, o abandonaram. E ele já com 70 anos foi morar numa periferia, um casebre. Lá ele passava o dia bebendo, teve um derrame, a sua vista escureceu. Mas aquela menina que ficara na África, cresceu, casou, e com aquele casal missionário que ela conviveu,
continuou crendo no Senhor Jesus. E agora, já com a sua família, veio para a sua terra natal. E para a surpresa dela, ao chegar na igreja, foi muito bem acolhida. E a maior surpresa, porque ali, quem estava pregando, era um grande pregador negro. E aí ele contou a sua história, que nascera no Congo, no Zaire, e foi evangelizado por um casal. Ele disse o nome do casal. Eu aprendi a conhecer a Jesus, me tornei um cristão, estudei a Bíblia com o meu povo, e hoje já são mais de 110 mil conversos. Aquela senhora ficou muito emocionada. Quando tudo parecia em vão, sem retorno, sem recompensa, milhares e milhares de pessoas hoje adoravam Jesus por causa do trabalho daquele casal. E ela agora procurou seus irmãos, todos revoltados, viciados, mas ela queria conhecer o pai, queria ver o pai. Até que a irmã caçula indicou. E chegando lá naquele casebre abandonado, ela encontrou um velhinho, maltrapilho, moribundo, deitado numa esteira. E ela gritou: papai, eu sou aquela menina que você abandonou, mas Deus cuidou de mim. E ele disse: eu abandonei minha filha, não porque quisesse, porque eu não tinha como criá-la. Mas Deus não cuidou da gente. Deus foi uma decepção para mim. Eu fui fiel, eu sacrifiquei tudo, eu dediquei a minha vida para pregar o evangelho, perdi a minha esposa, a tua mãe, ninguém se converteu, deu tudo errado na minha vida e eu estou aqui, aguardando a minha triste partida. E aquela jovem olhando para seu pai disse: não, pai, Deus não abandonou. A semente que você semeou com a minha mãe para aquele pequeno menino que parecia que não ia dar fruto, deu fruto. São mais de 110 mil crentes por causa daquele menino que hoje é um grande pregador. Seu pai, em lágrimas, se arrependeu da sua queixa, da sua ira, da sua amargura, da terrível escolha que ele fez de questionar Deus, seus filhos agora arruinados, toda a família, mas agora ele percebeu que estava cego, não percebeu como Deus estava o guiando e como Deus o recompensara com os frutos de conversos ao Senhor Jesus na África. Aquele homem reconheceu, se humilhou, pediu perdão, ali foi apresentado novamente ao Senhor, aceitou novamente o Senhor Jesus e depois de algum tempo descansou em paz, salvo. Essa história que eu li é um grande artigo, é real. Ele serve de lição para mim e para você. Todo cristão é chamado a ser missionário. O verdadeiro cristão, ele nasce missionário. Mas, infelizmente, Deus não disse que o caminho seria fácil. Porque nós vamos trilhar um campo minado, chefiado e governado por Satanás, que odeia o povo de Deus, que se rebelou contra Deus. E ele faz de tudo para desanimar. Ele faz com que as pessoas não aceitem, que as pessoas rejeitem, que as pessoas maltratem. Aquele casal que criou aquela menina foi morreram envenenados pelos aldeões, porque eles abominavam o branco, principalmente trazendo uma nova religião. Mas a semente
nasceu no coração daquele menino, escolhido por Deus, que era negro, que era africano, que falava a linguagem do seu povo. Sem ele poderia falar. Como Deus se prepara. Muitas vezes, você que aceitou Jesus e que se preocupa em proclamar o reino de Jesus, talvez não veja os frutos aqui. Mas uma coisa eu te digo agora, Deus é fiel. Aquele homem que foi pregar o evangelho, que levou a mensagem para o Congo, ele foi salvo, depois de muita dor, sofrimento, por não compreender os desígnios de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que sai a semear com lágrima, vai colher com alegria. Talvez aqui não veja, talvez aqui não seja honrado, mas o céu honra. O céu reserva bênçãos, coroas, para aqueles que proclamaram o reino de Deus. Então hoje eu faço um apelo a você que aceitou Jesus, que foi perdoado. Não desista, mas se levante, saia para os seus vizinhos, visite as pessoas, mesmo os estranhos, e fale do amor de Jesus. Fale do Calvário, fale do preço pago. Jesus amou. Mas eu quero dizer, se você não for honrado, reconhecido, lembre-se que o Senhor é fiel. Mesmo aquele irmão, aquele missionário ter se revoltado, ter se afastado, ter arruinado a sua vida, a sua família, mas Deus não esquecia que um dia ele tinha saído para proclamar o reino de Deus. E Deus agora, através da filha daquele homem, vai lá e anuncia que o trabalho cresceu, prosperou, que 110 mil pessoas tem naquela região, louvando e adorando a Deus. Começando com aquele casal que saiu, que sofreu perdas, rejeição. Aquele homem que se afundou nas bebidas. Mas Deus não tinha esquecido que um dia ele tinha aceitado o chamado, tinha dedicado tempo. E Deus vai lá e estende a sua mão através da sua filha. E através daquele pregador que era um menino, fez com que aquele homem permitisse que o Espírito Santo falasse no seu coração. E ele reconheceu que não vale a pena se irritar, se zangar, se revoltar, se irar contra Deus, porque Deus é justo, porque Deus é fiel. Isso traz esperança, aliás, certeza e alegria para mim. Tudo que você fizer para o reino de Deus vai ter recompensa. O Senhor não desiste. Deixa a tua amargura, deixa a tua queixa, deixa a tua raiva, deixa a tua ira. Deus é fiel. Deus foi fiel com Jonas. Deus foi fiel com esse casal. E os frutos estão aí, a 100 por 1. Então hoje Deus está convidando a você, levante do teu conforto, do teu comodismo e vamos à missão. Ide pregar o evangelho. Comece com seus familiares, com seu vizinho. Vamos às ruas, vamos às casas. Esse é o projeto do Senhor. E Ele me chama e chama você para sermos embaixadores do seu reino. Deus é fiel. Mesmo que aqui a gente não veja os frutos do trabalho penoso, mas o Senhor um dia vai nos honrar com uma coroa de glória. Tá certo? Você aceita o convite? É agora. Deixe o resultado com o Senhor. Peça perdão pelas suas mágoas e queixas, irritações e ira contra Deus. O Senhor não te desamparou. Apesar das circunstâncias desaparecem, o Senhor é conosco. Amém?